ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça em até 48 horas o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O general Gonçalves Dias deixou o posto ontem, depois da divulgação das imagens em que ele aparece no Palácio do Planalto durante o 8 de janeiro. Segundo Moraes, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI. O general da reserva aparece no Palácio do Planalto durante os ataques em 2 ocasiões, caminhando sozinho no 3º andar na antessala do gabinete do presidente da República e depois passando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens sugerem que ele indica a saída de emergência ao grupo que invadiu o local. Gonçalves Dias afirmou que estava no Planalto para retirar os invasores golpistas de lá. O então secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai comandar interinamente o GSI. Ricardo Capelli foi o interventor na segurança pública do Distrito Federal depois do 8 de janeiro. Pela lei, necessariamente o cargo de chefe do GSI tem que ser ocupado por um oficial general das Forças Armadas. Ontem mesmo, no dia em que foi indicado, Capelli conversou com o presidente Lula e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Hoje, ele participou de um almoço na sede da pasta com Múcio e com o comandante do Exército, Thomas Paiva. Capelli disse que vai apresentar a Lula um diagnóstico da situação depois da viagem que o presidente fará a Portugal e à Espanha. Hoje é o primeiro dia, então a gente está levantando as informações, tem que responder as questões solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e a gente vai fazer tudo com tranquilidade, firmeza, em perfeita sintonia, porque o nosso objetivo é a estabilidade. Então, a gente vai fazer tudo com tranquilidade para garantir estabilidade e a normalidade das atribuições do Gabinete de Segurança Institucional. A gente está começando a levantar os dados, então a gente, claro, vai fazer uma avaliação, vai estudar e vai apresentar ao presidente da República, na volta da viagem, uma opinião, uma avaliação da situação e de rumo. Moraes ainda determinou que o novo chefe interino do GSI informe ao STF em 24 horas a identificação de todos os servidores civis e militares que aparecem nos registros. Capelli disse que vai cumprir a decisão do STF. As imagens também mostram um funcionário do GSI conversando com invasores e os cumprimentando, e outro entregando água mineral para os vândalos. Estamos abertos, são decisões de Estado, são decisões políticas, qualquer tipo de reformulação, a gente atende de maneira tranquila. Tá? E quanto às imagens, aí eu acho que é um problema da justiça. Né? Então, isso aí está no bojo de investigações, que nós estamos colaborando com as investigações como um todo, então eu acho que compete à justiça, de uma maneira geral, inclusive verificar aonde a pessoa vai ser julgada, se eventualmente ela tiver culpa, onde que ela vai ser processada, se é na esfera comum, se é na esfera militar. Então, essa questão é uma questão que afeta a justiça e não ao comando do Exército. Hoje, questionado pela imprensa se havia ficado chateado com a demissão de Gonçalves Dias, Lula respondeu que não e que o auxiliar saiu por conta própria. E após a queda do ministro do GSI, o governo passou a apoiar a abertura da CPI para investigar os ataques à sede dos 3 poderes em janeiro. Parlamentares acreditam que, se houver assinaturas necessárias para a abertura da comissão, o texto será lido no Congresso na semana que vem. A senadora Damares Alves, do Republicanos, defendeu a instalação imediata da CPMI. Eu acho que essa CPI não pode mais ser adiada. Ela precisa ser instalada imediatamente. O Brasil precisa de respostas. A gente nunca soube que ele estava lá dentro naquele momento. O fato da gente nunca estar sabendo disso e a gente ver as imagens dele agindo daquela forma tão gentil com os invasores, ele precisa se explicar. As imagens falam por si. E foi o que nós sempre falamos desde o começo. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. A gente estava atrás do estranho. Agora a gente tem imagens, agora a gente tem evidências que nós não estávamos só achando. Realmente alguma coisa muito séria aconteceu naquele dia. O senador Isalci Lucas, do PSDB, disse que a oposição estará preparada para tocar a CPI caso ela venha a ser aberta. Houve muita omissão, muita participação de pessoas envolvidas do governo federal. Né? Já tínhamos tem um documento também que está em segredo,
onde a própria ABIN já tinha comunicado a 40 órgãos de segurança que haveria essa mobilização e esse perigo, né, de enfrentamento e quebradeira na sexta-feira, quer dizer, antes do dia 8. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chamou de teoria conspiratória achar que poderes públicos tiveram responsabilidade pelos ataques. Ele ressaltou que o governo defende a criação da comissão. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara como no Senado, afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, da próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, nós apoiaremos a instalação. O deputado federal Lendberg Farias, do PT, disse que a CPMI terá como missão identificar os financiadores e autores intelectuais dos atos de 8 de janeiro. Eu estou convencido que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Porque uma coisa eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Todos sabem que foram as bases bolsonaristas que atuaram naquele dia 8 de janeiro. Foram eles. Isso eles não podem mudar.